Doutor Alexandre, eu acabei de ver duas decisões que tratam de justa causa quando uma colaboradora utiliza o computador da empresa para fins pessoais. Uma decisão reverteu a justa causa e a outra decisão manteve a justa causa. O que será que aconteceu para que dois casos praticamente iguais tivessem decisões diferentes? Pois é, André, eu vi os dois processos, eu vi muito bem. Os advogados agiram, são advogados diferentes, mas agiram muito bem, muito corretamente os advogados das empresas. E o que foi fundamental para essa diferença no julgamento, e os dois julgamentos foram do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná, da 9ª Região, o que foi diferente para condenar uma empresa e não a outra foi a questão preventiva. Aqui teve a condenação, ela monitorou o computador que era utilizado pela sua colaboradora, percebeu que a colaboradora utilizava o computador na hora da sua jornada de trabalho para fins pessoais, para assistir programas que ela gostava. Enfim, diante dessa percepção, dessa prova que ela obteve, ela fez uma justa causa. Essa colaboradora ajuizou uma ação. Na primeira instância, a justa causa foi mantida. Na segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná entendeu que a prova obtida pela empresa teria sido ilícita, muito embora tenha sido do computador da própria empresa. Mas o tribunal entendeu que teria ofendido a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Nessa outra empresa, havia um regulamento interno em que a colaboradora sabia sobre o monitoramento dos equipamentos, seja celular da empresa, seja notebook, enfim. Além do regulamento interno, a empresa tinha um documento, um termo de ciência da colaboradora, no sentido de que aqui, ali, aqueles equipamentos que ela utilizava estavam sendo monitorados. Aqui, ela cumpriu a LGPD. A colaboradora abriu mão do sigilo na medida em que teve ciência do monitoramento. Essa colaboradora utilizava os computadores da empresa para vender objetos pessoais. E, flagrada com esse comportamento, foi demitido por justa causa, ajuizou a ação, foi mantida a justa causa, fez o recurso para o mesmo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e a justa causa foi mantida. Por quê? Exatamente porque a empresa que se preparou com a documentação necessária apresentou o argumento no sentido de que, olha, Excelência, cumprimos a LGPD, tínhamos um regulamento interno, tínhamos um documento que a colaboradora assinou, dando ciência sobre o monitoramento. E ao monitorarmos, ao exercermos o nosso direito de monitorar o equipamento, percebemos que ela cometeu um ato muito grave, que era vendendo artigos pessoais durante o seu período de trabalho. As duas condutas são absolutamente reprováveis, ilícitas, e as duas condutas dariam ensejo, como deram, à justa causa. A diferença é que uma não tinha documentação e a outra tinha. Então, essa é a importância das empresas se prepararem preventivamente. Não dá para aplicar a justa causa sem a documentação correspondente. Então, por isso que houve julgamentos diferentes para situações muito parecidas, muito análogas. Aqui a gente vê, por exemplo, como o advogado, por melhor que faça o trabalho dele, também não pode fazer milagre, desde que tenha, é claro, né, toda essa orientação prévia, né, através de uma assessoria jurídica, orientando a empresa a respeito de como lidar com os colaboradores. Aí a gente vê realmente como faz diferença dentro de um processo trabalhista, né, você ter já todo um planejamento, toda uma preparação, né, com uma assessoria e de quem, digamos, coloca a bomba ali no colo do advogado para ele resolver
realmente, como faz diferença a atuação da empresa, uma atuação preventiva da empresa? Sem dúvida. A empresa que só chega no escritório com uma ação trabalhista de justa causa, de reversão de justa causa, sem nenhuma documentação, quando o ônus da prova é da própria empresa, traz para si uma possibilidade de um passivo trabalhista enorme, que é o que aconteceu. Além de ter sido revertida a justa causa, deu dano moral, não pela justa causa, por outro motivo, mas ali já vai ter um passivo trabalhista para pagar. O mais barato é tratar a prevenção. Com toda certeza, essa empresa que sofreu a condenação vai pagar muito mais caro do que pagou essa empresa com o preventivo. Por quê? Aqui, essa empresa que teve a condenação abriu precedente para outras ações, né? Porque não tem nenhum preventivo. Aqui não. Aqui a mensagem que a empresa deu temos prevenções, temos as documentações que nos previnem. Então, vale muito a pena a empresa criar estratégias de prevenção. Regulamento interno, termos de monitoramento, enfim, uma série de outros documentos que são necessários para evitar passivo trabalhista. Acredito que esse caso também nos dá uma visão, né, a respeito de como as empresas não fazem ideia do quanto uma pequena mudança, né, pequenos ajustes, pequenas precauções evitam grandes problemas. É um princípio que, claro, a gente pode levar para a nossa vida, né? Pequenas precauções evitam grandes problemas, mas em relação ao direito do trabalho, é interessante notar como um pequeno termo, né? Um pequeno documento assinado, né, pela colaboradora teria evitado não só esse passivo trabalhista, mas eventuais outros, né, caso eles tivessem mantido essa conduta de demitir por justa causa sem ter esse resguardo documental, né? Como realmente a gente não tem uma falta de prevenção, parece que você perde você perde como que o panorama do controle de quais gastos você vai ter, porque você não sabe até onde aquilo vai te levar em condenações, até onde aquilo não vai te levar em juros e multa e pagamento para mais advogados, enquanto quando você tem uma prevenção, você tem um controle a respeito do seu, não vou nem dizer gasto, vou dizer exatamente um investimento, né? Porque aquilo ali de fato é um investimento que você está fazendo e que você tem já uma previsibilidade do quanto que você está investindo, sabendo que isso está evitando problemas que podem se tornar quase que incalculáveis. Exatamente. Isso passa muito pela capacitação dos gestores. Um RH bem capacitado, ele vai saber que há alguns documentos necessários preventivos. Então, um RH bem capacitado vai procurar um jurídico competente que vai elaborar toda a documentação necessária para mitigar, para reduzir passivo trabalhista. Um RH que não tenha esse treinamento, não tenha sido capacitado, que não seja diligente, vai deixar passar isso em branco, como aconteceu aqui. E eu repito, as duas condutas das duas colaboradoras são reprováveis. As duas condutas, na minha ótica, na minha visão, são ilícitas. O que diferenciou realmente é a documentação. Então, um gestor bem capacitado e atento e que procure o jurídico constantemente vai trazer um ROI, um retorno desse investimento para a empresa. Porque, veja, esse investimento que a empresa fez, contratando um profissional para fazer o regulamento interno, contratando um profissional para fazer uma capacitação, para fazer a geração de documentos, se pagou e muito com essa decisão. É uma justa causa que foi mantida. Então, qual é a mensagem que os demais funcionários recebem? Quando sabem que foi ajuizada uma ação por justa causa, para reversão de justa causa, uma ação muito vultosa, com valor de ação lá em cima, não me recordo, mas acho que mais de 100 mil, e que a funcionária não ganhou nada. A mensagem que passa olha, cuidado, não vai adiantar ajuizar a ação, porque a empresa é correta, está muito atenta e está documentada. Veja, a empresa, ela age, essa que ganhou, age muito corretamente. Tem a documentação, uma empresa muito ética, muito correta.
e que teve um sucesso numa ação trabalhista muitíssimo delicada. Para finalizar essa nossa conversa, se quiser, vamos deixar uma lição de moral, uma lição da história ali, uma moral da história a respeito disso tudo. Qual seria essa moral que você passaria para os empresários, para os gestores? A lição que eu tiro dessas duas decisões antagônicas e de atitudes ilícitas que são muito análogas previnam-se. Tenham gestores, tenham jurídicos competentes, documente tudo aquilo que você precisa documentar. Por exemplo, vou colocar câmera, dê ciência por escrito, colhe a assinatura dos seus funcionários, que você está colocando uma câmera ali, vai usar a imagem dos funcionários, pegue uma autorização de uso de imagem, vai monitorar os equipamentos, pegue uma declaração assinada de que está ciente sobre o monitoramento. Então, esses são os cuidados que as empresas devem tomar, devem adotar, para que possam, lá na frente, quando monitorando o equipamento, perceber a ilicitude do colaborador, fazer uma demissão por justa causa. E mais, aquele colaborador que sabe que está sendo monitorado, dificilmente vai cometer uma ilicitude, mas nesse caso cometeu. E em cometendo, a justa causa fica muito clara e inequívoca e dificilmente vai ser revertida, porque vai ter um arcabouço probatório muito grande.